Rede Canal 10, Cabo Frio TV, apresenta Olhar Espírita. Olá, amigos, aqui de volta e mais uma vez para mais um ano de programa, né? Após lá 2023, estamos retomando agora com o segundo ano do programa Olhar Espírita, que tem esse objetivo da gente debater temas sob a ótica do Espiritismo. E temos hoje a presença aqui de companheiros também para debater um tema muito interessante, muito bacana, o poder do pensamento, né? E o poder do pensamento realmente vai longe. E a gente precisa aprofundar o nosso conhecimento em relação a esse tema. E a doutrina espírita tem muita coisa a nos falar, a nos esclarecer a respeito desse assunto. Então, meus amigos, a gente vai ter aqui com a gente presente o José Lopes, o nosso companheiro de bancada aqui, e temos também a Tatiana Simões, que aqui está presente, aqui nos dando a presença para a gente poder fazer um debate rico a respeito desse tema tão interessante. E aí, sobre esse tema, a gente pode colocar algumas questões, embora, antes da gente iniciar os nossos trabalhos, é interessante sempre, como a gente vai ver que durante a nossa abordagem, várias vezes isso vai aparecer, a necessidade de orarmos, não é? De alçar o nosso pensamento ao alto, elevar o nosso pensamento, a nossa vibração, para pedir o auxílio aos amparadores, pedir o auxílio a Jesus, ao nosso Mestre amado, e para que possamos bem desenvolver esse trabalho que está programado para hoje. Ok? Vamos lá fazer a nossa prece inicial, a qual eu mesmo me invisto na responsabilidade de fazê-la. Pai celestial de bondade e misericórdia, amado Mestre Jesus, companheiro, orientador, Mestre amado de todas as horas, é com muita alegria, Mestre, que elevamos esse pensamento a Ti, em votos de imensa gratidão, pela oportunidade de aqui estarmos para debatermos, para conversarmos, para divulgarmos esse entendimento tão ilustre, tão lúcido, tão importante, tão consolador que a doutrina vem nos trazer a respeito de várias temáticas. E então, Mestre, rogamos para que possamos, nesse ano, desenvolver e desempenhar o nosso trabalho, o nosso papel aqui nesses debates que possam enriquecer, informar, consolar, orientar a todos aqueles que nos assistem. Que a Tua paz, que a Tua luz permaneça conosco, orientando os nossos passos hoje e sempre. Assim seja. Que seja, graças a Deus. Isso. Então, meus irmãos, temos umas perguntas a colocar sobre o tema que nós vamos falar hoje, que é o poder do pensamento. Será que a maneira como pensamos ela pode influenciar o nosso modo de viver? Será que esse jeito que a gente pensa, essa maneira como a gente lida com os pensamentos que muitas vezes só nós conhecemos, ele pode realmente influenciar o nosso modo da gente viver? E até que ponto a gente pode acreditar na força do pensamento, né? O quanto realmente que essa influência é capaz de atuar e de agir na nossa vida, né? Então, para a gente poder debater isso, temos aqui a presença dos companheiros Zé Lopes e a Tatiana. E aí, eu vou dirigir aqui ao Zé Lopes uma pergunta para a gente começar o nosso bate-papo, né? Bem, o que é o pensamento, Zé? O que seria o pensamento? Como é que a gente pode definir pensamento? O que seria pensamento? O que é pensar? Trazendo, Flávio, boa noite, bom dia, né? Boa tarde, né? Que a gente não sabe como vai ser os horários que serão vistos o programa. Na verdade, sob o ponto de vista da ciência materialista, a gente não tem como medir, pesar, ver o volume do pensamento, mas sabemos que o pensamento existe. Somos almas, né? Espíritos encarnados, e sabemos que o nosso pensamento ele tem, digamos assim, uma força de atuação muito grande. Tanto é que, mesmo a ciência não podendo medir e pesar, hoje muitos médicos veem que o pensamento ele pode influenciar sobre a matéria de maneira muito intensa. Então, o que é o pensamento? O pensamento é uma forma, é um poder de expansão muito grande, é invisível aos olhos, mas que no nosso
corpo físico mesmo, ele é capaz de trazer uma série de situações. Pode desenvolver enfermidades, um pensamento pessimista, triste, enfermidades podem ocorrer, ou seja, ele interage nas nossas células, no nosso sistema nervoso, como um pensamento bom, um pensamento altruísta, um pensamento de alegria, pode igualmente nos trazer bem-estar. Então, o pensamento, sob esse ponto de vista, ele nos ajuda a caminhar. Agora, o pensamento, nós sabemos que nós temos o pensamento que podemos dizer que é nosso, e podemos também dizer que podemos ser influenciados por pensamentos externos, ou seja, sabemos que existe um mundo espiritual que nos rodeia, está em nosso entorno o tempo todo. Então nós podemos ser influenciados. Mas como essa influência pode vir sobre o meu pensamento? O que é um pensamento meu, o que é o pensamento externo? Como eu posso separar isso? Então a gente olhando os ensinamentos do Cristo, a fala dos espíritos superiores, que nos coloca a necessidade de nós lidarmos com o pensamento, trazer para um crivo de verdade e de razão. Ou seja, o que esse pensamento está despertando em mim? Quais os desejos que o pensamento desperta no meu ser? É um desejo de fazer o mal ao outro? É uma inveja, um ciúme, um egoísmo? Então esse sentimento, eu posso tê-lo meu, mas posso estar sendo potencializado por entidades do mundo espiritual, ou seja, espíritos que já habitaram um corpo físico hoje desencarnados, ainda voltados ao mal, podem também encontrar brechas da minha moralidade e se aproximar. Ou seja, pelo pensamento eu abro ao mundo exterior e o semelhante atrai semelhante. Então vem semelhante diante de mim, me influenciando nas minhas atitudes. Então o pensamento, cada dia mais a ciência materialista não mede, não pesa, mas cada vez mais os médicos estão mostrando a importância de nos dedicarmos à oração, como você falou muito bem, sentimentos nobres, uma boa música, uma boa leitura que te leva à meditação para você, digamos assim, sair de um estado muitas vezes de crise. Porque a pessoa muitas vezes está numa crise de ansiedade, uma série de coisas, e o pensamento fala-se assim, né? Estou a 1000 por hora. Então, serenar o pensamento. Nada melhor que uma prece, buscar um ambiente que tenha paisagens que nos ajude a elevar esse pensamento para que nós possamos nos fortalecer. Não é isso, irmão Flávio? É isso aí. Eu passo para minha irmã, né? É aí, Tatiana, quer falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa em relação à fala? Porque assim, a gente estuda que o pensamento, ele é uma frequência que a gente cria com as vibrações do nosso corpo. Por isso que ele estava falando que os médicos estão estudando muito isso com relação ao pensamento. Porque a gente pode perceber que as pessoas que são muito positivas, as pessoas que são alegres, as pessoas que são determinadas, elas imunizam o corpo físico. Por quê? Porque elas elevam a imunidade, elas conseguem, com essa felicidade, tem uma glândula chamada timo, que os médicos chamam de a glândula da felicidade. Ela fica mais ou menos aqui. E por que eles chamam disso, glândula da felicidade? Porque as pessoas que são muito positivas, as pessoas que são alegres, o mundo está caindo, mas ela fala assim, não, mas fica tranquilo, vai passar, vai dar tudo certo. Ela está trabalhando a imunidade dela. Porque a felicidade dela, por isso que eles chamam de glândula da felicidade, ela está alimentando, assim, de imunidade o corpo físico. E é por isso que essas pessoas que estão sempre com pensamentos positivos, elas têm uma imunidade melhor e ficam menos doentes. Perfeito. O pensamento, ele advém de uma faculdade do espírito, né? Que é interessante a gente falar das individualidades criadas pelo Pai Celestial. Sim. Né? Nosso Pai Celestial, quando nos criou com a condição do pensamento, inclusive numa condição contínua, diferenciada dos animais, que é um pensamento descontínuo, que não tem a mesma fluência que o pensamento em relação ao homem, né? Uhum. Nós estamos num patamar, digamos, de desenvolvimento espiritual mais avançado que o dos animais, e temos a condição da faculdade do pensamento contínuo, do raciocínio contínuo, né? De ter esse pensamento fragmentário que é comum aos animais. Sim. Nós estamos num patamar diferenciado. E essa nossa capacidade, digamos, de pensar é talvez o atributo principal que o Pai contemplou as suas criaturas. Sim. Nós recebemos, o principal, porque planejar, arquitetar, organizar, através do pensamento nós podemos as grandes obras, né? O pensamento tem muito poder, né?
E tem tanto poder que eu acho que a humanidade ainda vai ter que estudar muito. Você estava falando dos cientistas, né, que estudam essa área. Ainda vão ter que estudar muito, muito, há muito ainda a ser revelado, há muito ainda a ser conhecido a respeito dessa temática, a respeito desse aspecto nosso. Porque Jesus falou para a gente, né, justamente nos cuidados com a questão do pensar, ele falou para a gente de uma forma ressaltada: vigiai e orai. Sim. Ele colocou isso com muita veemência. Cuidado, né? Você sabe que tem uma informação até que é interessante. A gente estudando, a gente entendeu que pensamento é matéria. E aí, quando eu ouvi isso, eu falei assim, nossa, pensamento é matéria? Como assim, né? Eu que estou pensando, ninguém tá vendo o que eu estou pensando. Como assim pensamento é matéria? É uma matéria não igual a essa que a gente está acostumado. Não é um pensamento, não é uma mesa, uma cadeira. Médio, pesa, né? Exatamente. É uma matéria quintessenciada. Existe, né? Ela existe. Só que, por ser uma matéria, mesmo quintessenciada, ela respeita as leis da natureza. E quais são elas? Né? Assim, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Aí, na aula de evangelização, a gente estava passando isso, aí os jovens falam assim, mas como assim? Eu falei, eu vou te explicar. O pensamento ele é uma fração de segundo. Mas, enquanto você está pensando uma coisa boa, você não tem tempo de pensar numa coisa ruim. Uma coisa ou outra, né? Você tem que ou você pensa, né, uma coisa ruim ou você pensa uma coisa boa. Ou você faz uma sequência de pensamentos bons, ou você faz uma sequência de pensamentos ruins. Ou então a pessoa vai oscilando. Mas nunca você vai conseguir ter 2 pensamentos ao mesmo tempo. Você pode pensar e agir, até agir diferente do seu pensamento. Mas fazer os 2 pensamentos ao mesmo tempo você não consegue. É uma coisa ou outra. Interessante, Flávio, o que é também falando isso, ela falando me lembrou de uma coisa. Como a gente fala sobre o problema da medicina, dos estudos, a gente, quando fala do pensamento, a gente tem que lembrar também sobre as lembranças. Ou seja, se nós colocarmos nosso pensamento numa lembrança triste de um caso que aconteceu conosco, nós vamos disparar em nossa corrente sanguínea sentimentos de outrora, que sentimos naquele período. Sim. Uma tristeza, fala, meu Deus, você vai despertando pelos arquivos da memória, que é o pensamento, você vai lá atrás e vive uma experiência da sua infância. Como, ao contrário, também uma coisa boa que te trouxe alegria, você vai lá e se dá risada de novo. Você vive aquela cena e ela interage no seu corpo físico. Sim. Então ela, agora eu falei, é um tipo de matéria, o jeito que ela falou, dispara situações dependendo do teor. Sim. Bom ou mal. Pode nos curar ou adoecer. E o corpo reage, né? Reage, exatamente. Em relação a esse fluxo de pensamento. Ainda há pouco a gente falava da oração, vigiar e orar, né? E a oração, na verdade, ela é tão importante, ela é tão relevante na nossa vida, e a gente às vezes não dá a devida atenção, ou não percebe realmente essa relevância, porque a oração é a nossa forma suprema de pensar. Uhum. Quando a gente ora, quando a gente entra em oração, a gente está diante, às vezes, de um problema ou de uma situação em que a gente sente, percebe, até pelas sensações de emoção, que você está sujeito, você está sendo mal influenciado. Você está sentindo que se você não for não vigiar, como Jesus fala, né? Não se policiar, a coisa pode escambar. Você pode perder o controle. Então, nessa hora, e você resolver, como você falou até de uma técnica que você usa, né? Lembra que você falou? Só um instante. Só um instante, né? Só um instante. Esse só um instante é você abrir freia realmente... o impulso, né? Exatamente. Preciso respirar, né? Isso, vamos respirar, ou vamos, né? Só um instante. Se for no rompante, é um break, né? perigo. Um break que você dá e você entra em oração. Se você faz e você entra em oração, você já começa a mudar a questão da frequência vibratória, que de repente aquela influência que estava chegando, ela vai, digamos, parar por ali, ela não vai ter avanço em cima de você. Ela não vai conseguir lograr, não vai conseguir alcançar o êxito que ela está pretendendo, E por isso, Flávio, também que a gente vê que dentro do movimento espírita, toda atividade que vai se iniciar é de bom couro se fazer uma prece antes, como foi o caso aqui, né? Ou seja, nós buscamos nessa inteligência superior que é Deus,
pela prece, o amparo e a intuição, para que possamos, de maneira ordeira, intuição, desenvolver. né? Exatamente. Então, o podem... espírita busca em Deus, busca em Jesus sempre esse amparo, que a gente tenha bons pensamentos, boas intuições, que nós precisamos o tempo todo da intuição, não é isso? Exatamente. Aí uma outra pergunta, né, que a gente pode colocar para a gente poder pensar aqui e debater, né? O pensamento influencia a vontade ou é a vontade que influencia o pensamento? O interessante, Como é que pensando é assim, ó, desculpa, você ia falar não, né? Pode falar. A gente pensa assim, mas que é a palavra mesmo. Pensamento gera sentimento, que gera ação, Ação. né? Eu penso, o teor desse pensamento, ele vai, como nós falamos agora, vai refletir no meu corpo físico, né? Nos meus órgãos, no meu sistema imunológico, como você falou muito bem, aí através do timo, das glândulas. Então eu penso, eu entro numa sintonia, acoplei com a sintonia de pensamento. Ela vai interagir no meu corpo. E a partir daí, é que você falou, é o break, peraí, um instante, né? Eu tenho o impulso de fazer. Sim. Fazer ou não. Então depende da natureza disso. Então, interage o tempo todo conosco isso aí. Sim. Só que nós somos dono das nossas decisões, ou seja, livre-arbítrio. Eu posso fazer ou não. Eu sou senhor para semear, mas eu tenho que colher em algum momento, né? Então, Sim. a gente tem que ter cuidado com isso. Não é isso, Tatiana? Muito, exatamente. Quer refazer a pergunta para a gente não ter perdido o fio da meada? A questão é a seguinte, né? A vontade está associada a querer. E pensamento está associado a pensar. Então, a gente precisa, pela nossa vontade, controlar o nosso pensamento. Isso tem um pouco a ver com a colocação aí que falamos anteriormente, de vigiar e orar. Sim. Você precisa, pela sua vontade, ser vigilante. Não é? Sim. Até para que você possa, sendo vigilante, entrar em oração. Por isso, vigiar vem primeiro. Saber a hora de exatamente. Por isso, vigiar vem primeiro. Né? Você tem que vigiar. Tem uma passagem bíblica Porque que senão diz você assim... não vai conseguir orar, tá? Você não vai ter equilíbrio não tem ambientação. com a oração, você não consegue. Sim. Tem uma fala, não sei onde está na Bíblia, não sei se é o Velho Testamento, que diz assim, né? Não tentareis o Senhor vosso Deus. Ou seja, em tudo na vida, né? Não tentareis o Senhor vosso Deus. Se é frágil na bebida, não vai lá. Você é frágil em tal área, não vai lá. O Senhor é por ti, mas você faz a sua parte. Não tentareis o Senhor vosso Deus, né? É isso. Amigos, vamos para o break dos nossos anunciantes. Já já. Então, pessoal, tem mais uma pergunta agora que a gente precisa colocar, né, seguindo aí o nosso debate. Será que a gente consegue sustentar o pensamento em favor do nosso equilíbrio emocional? Como é que a gente vai fazer isso, né? Como é que vai acontecer isso? A gente consegue, Luciano? Tatiana, desculpa. Se a gente consegue... Não, olha só. A gente consegue sustentar o pensamento em favor do nosso equilíbrio emocional? Sim. Tudo começa com a vontade. No livro O Problema do Ser e do Destino, de Leon Denis, na parte 3, Leon Denis fala que se nós já tivéssemos compreendido a importância da vontade, nós já estaríamos num estágio muito mais evoluído do que nós estamos hoje. Porque não é o pensamento que é fraco, é o espírito que não tem uma vontade firme para dar seguimento à ação. Porque o pensamento é um conjunto de ideias que ganha uma ordem e essa ordem se transforma numa ação, que é o agir. A próxima etapa do pensamento é a ação. Então, quando a gente
para num pensamento e esse pensamento ele é com a vontade fraca, ele não vai à frente, não existe a ação. E sem existir a ação, pode ter dois caminhos, a frustração ou uma nova tentativa, né? E geralmente essa frustração, ela pode gerar em nós doenças. Porque pelo pensamento ser matéria, pelo fato dele ser uma matéria, nós pegamos essa matéria e condensamos num formato de frustração e acumulamos em alguma área do nosso corpo, que tem muito a ver com aquilo que nós gostaríamos de fazer. De uma forma técnica dentro do espiritismo, são os ovoides, né, que você vai criar quando essas ideias fixas, e elas vão gerar doenças, elas vão se fixar em certos locais do nosso perispírito, e aquilo, consequentemente, vai se transformar em desequilíbrios funcionais no aparelho físico. Exatamente. Né? Vai se refletir no aparelho físico. Mas veja bem, é só para a gente poder voltar ao que a gente estava falando. Você falou bem, pensamentos, né? A questão do que resulta dos pensamentos, que seria, digamos, uma ideia, digamos, conjunto de ideias. Um conjunto de ideias, né? E esse conjunto de ideias depois engendrando e potencializando as perspectivas da ação, daquilo se concretizar, daquilo se realizar. Então, quando a gente fala do pensamento, a gente tem que lembrar, e a gente estava falando, a manifestação do pensamento é pelas formas pensamento. Veja bem, quando a gente fala de formas de pensamento, a gente vai recordar André Luiz em algumas citações, o próprio Allan Kardec também falou sobre isso nas obras doutrinárias da nossa doutrina, né? Do Pentateuco, ele falando sobre a situação das formas de pensamento. E a forma de pensamento, só para poder ficar mais claro, veja bem, é como que eu tivesse uma massa, né? E essa massa ela fosse um plasma, né? E ela adquirisse forma em função do meu pensamento, como se o meu pensamento sobre aquilo que eu pensasse, mesmo sem estar pensando de uma forma consciente, algo que está se exteriorizando de mim em função da minha condição, daquilo que eu estou irradiando, daquilo que eu estou colocando, do meu conteúdo, de sentimento, da minha condição de elevação espiritual, do meu nível espiritual. Então, os padrões que eu estou exteriorizando, eles plasmam justamente nos fluidos, né, que envolve a questão da que a gente fala do fluido cósmico, dos fluidos, eles vão tomar forma de acordo com esses pendores que são do espírito, que é nosso, essas ideias que são do espírito. Então isso vai gerar as chamadas formas de pensamento, que os espíritos de uma certa elevação no plano espiritual conseguem, em nos observando, isso está contado em várias obras de André Luiz, imagens. Eles podem nos examinar do nosso passado, do nosso presente, do que a gente está propenso a fazer, e do nosso futuro. Daquilo que pode, efetivamente, em função daquelas ideações, pode vir a se concretizar. Que aí você tem as formas de pensamento, na ideoplastia, com as formas de pensamento, gerando, digamos, ideias que são formadas, constituídas por palavras, né? Que são, na verdade, as palavras, a representação dessas ideações que vêm lá do pensamento, das formas de pensamento do espírito. E essas ideias, então, elas poderão chegar a se realizar na questão das atitudes, do que a gente está fazendo aqui, efetivamente, o que está acontecendo. Então, quer dizer, para a gente poder favorecer o nosso controle emocional, será que a gente precisa voltar a Jesus, vigiar e orar? E interessante, Flávio, isso aí que você está falando, eu estava pensando aqui, eu acho que a Joana de Ângeles, os amigos que nos escutam, Joana de Ângeles é um espírito, né, desencarnado, uma mentora espiritual do Divaldo Pereira Franco, né, para quem não conhece, quiser consultar, que é uma mentora que, através do médium Divaldo Pereira Franco, escreveu muitas obras que nós temos acesso. Então, ela tem uma fala que diz assim, a nível espiritual, que você falou das formas de pensamento, me dizes o que tu pensas, que eu te direi com quem tu andas. Ou seja, a nível espiritual, essas formas, pensamentos, que têm imagens, e essas imagens retratam o nosso moral. Eu estou pensando em quê? Né? Então, isso aí para o mundo espiritual é acessível. É uma forma, como se fosse fluido, ele plasma, ele cria uma forma que os espíritos têm acesso. Então, quando ela diz, me diga o que tu pensas, que eu direi quem anda contigo, ou seja, a nível espiritual.
nossos irmãos de outras crenças religiosas, cristãos igual nós, falam dos demônios. Nós entendemos que são os espíritos imperfeitos, os espíritos sofredores. Então, eles, digamos assim, eu penso na bebida, eu quero beber. Uma multidão que quer beber, que já desencarnou, já morreu, estão no entorno, vê a imagem que eu criei, que você falou muito bem, essa formação fluídica, e identifica lá. O Flávio está projetando a bebida tal, eu vou com o Flávio para o bar, não é isso? Então, a gente tem que ver. Então, o pensamento, voltando ao que você está falando toda hora, orar e vigiar, a necessidade dessa vigília constante. Ou seja, tem hora que eu não sei se acontece com vocês, vê um pensamento, fala, meu Deus, como é que eu posso estar pensando nisso, né? Sai para lá, né? Por quê? Não é um pensamento bom. Você sabe que você me lembrou, eu no outro dia estava vendo uma experiência, um físico, ele pegou 2 aparelhos que medem frequência, né? E aí ele colocou um numa frequência de 512 Hz e o outro de 800 e pouco. E ele pegou os 2 e botou juntos, um do lado do outro, né? E aí, cada um mexia num compasso diferente, assim, né? Uhum. Eles não ficavam na mesma frequência, porque eles não entravam na mesma frequência, ficaram diferentes. Aí ele tirou esse aparelho de 800 e pouco, botou de 512. E os 2, mesmo colocando um e o outro depois, chegou uma hora que os 2 estavam juntos. No mesmo compasso. No mesmo compasso. E aí, a definição moral disso, assim, nós somos acompanhados daqueles que têm a mesma frequência que a nossa. Semelhante atrai semelhante. Qual é a nossa frequência? A nossa frequência é mais elevada ou a nossa frequência é uma frequência mais densa? Porque é isso que a gente vai atrair. Exatamente. É impressionante, eu gostei muito. E a sublimação do pensamento, né, Flávio? Como você falou no início, quando falou da mensagem do apóstolo Paulo, do próprio Jesus, quando orava a Deus, né? Então, nós sabemos que esse pensamento que nós temos hoje, ele, ao longo do processo reencarnatório, ele vai se aprimorando. Um dia nós pensaremos só coisas boas. Sim. Não haverá espaço para inveja, para luxúria, não, porque nós vamos sublimando. O Pai quis assim, ou seja, quando Cristo falou assim, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Então, nós avançaremos. A gente fala nós falamos aqui já das consequências do pensamento no corpo físico e na saúde. A gente já viu sobre isso, né? Nós falamos sobre isso aqui já. Mas será que o poder do pensamento ele poderia promover cura? Muito. Nossa, é exatamente isso que a gente estuda o tempo todo. Quando a gente começa a estudar magnetismo e a gente estuda essa parte do poder do pensamento, é aquilo que eu te falei, né? A gente estava conversando aqui antes sobre o espírito comandando o corpo, a ação do corpo. Então, quando o espírito compreende que aquela doença quando ela chega no corpo físico, é o último estágio, que ele está se libertando daquela doença, que era uma mancha que até então estava nele, impregnado no espírito. Esse poder do pensamento, eu vou ficar curado, eu vou me curar. Mas só que o nosso pensamento de eu vou ficar curado ainda é muito frágil, material, né? Porque a gente acha que ficar curado é ficar curado numa única reencarnação. E às vezes a gente fica curado de doenças assim muito complicadas, doenças autoimunes, mas a gente fica curado nessa reencarnação, a gente termina, completa o nosso ciclo e numa próxima a gente já não vai desenvolver mais essa doença. Porque nós somos espíritos imortais, nós precisamos reencarnar. E essa sequência de falhas que nós cometemos, essa necessidade de reajuste, nos possibilita que, ao reencarnarmos no mundo de provas e expiações, tendo esse corpo físico, que ele chegando no corpo físico, acabou, aquela mancha já não existe mais em mim, no meu perispírito, na minha marca de reencarnação. Porque a questão da doença em si, que se configura na nossa existência física, na oportunidade da reencarnação, ela está relacionada com esses problemas assim espirituais, do indivíduo, vamos dizer, da individualidade espiritual, na sua história, nas suas realizações infelizes, sim, nas suas realizações felizes também, porque tem coisas bacanas que a gente conseguiu realizar, a gente não sai completamente, né, no cheque especial, né? Devendo, né? A gente sai
com algum saldo. Então, quer dizer, tem saldo positivo, mas tem coisas que a gente cometeu, enganos, que muitas vezes vão trazer desarmonias físicas, né? Vai plasmar no corpo físico desarmonias que vão gerar a certos enfrentamentos, né? Que são inerentes ao processo de provas e expiações, que é a característica do nosso mundo aqui, que ele ainda é um mundo marcado pelas provas e expiações, marcado pelo viés da dor. Né? A dor se impõe, muitas vezes, como um viés de retificação, retificador. Não de punição, mas de retificação. Às vezes de disciplina até. Né? Tem uma situação importante que a gente precisa saber, é que o que leva o pensamento é uma coisa chamada fluido cósmico universal. Sim. E a maior prova da existência dessa corrente que existe, que encaminha os pensamentos, alguém já deve ter pensado assim, eu queria tanto fazer isso aqui, aí a pessoa fica elaborando, aí ela começa a pensar sobre aquele tema, começa a tentar desenvolver, mas aí ela deixa guardadinho numa gaveta aquele projeto. Daqui a pouco, passado um tempo, uma outra pessoa, numa outra região, que nunca poderia imaginar, a pessoa vem e concretiza aquele projeto que ela botou na gaveta. Aí ela fala assim... O pensamento está no ar. Mas por quê? Porque ela pegou aquele projeto, aquele conjunto de ideias, né? Pode não ter falado com ninguém, mas como o pensamento é matéria, ele foi levado para alguém que estava receptivo àquelas ideias. E foi lá, aproveitou, que a gente chama de intuição. Aproveitou aquela ideia e colocou em prática. Foi bom você ter entrado nessa questão da intuição, porque a intuição é aquele problema, né? Nós temos intuição. Sim, né? o tempo Nós todo. temos intuições. Agora, de onde elas vêm e como que elas acontecem? Né? Pois é. A gente já falou um pouco sobre isso, mas demos algumas pinceladas. Eu quero crer, não sei se deve estar quase na hora da gente entrar por mais um bloco. Talvez o bloco final possa nos dar tempo melhor para a gente poder debater sobre isso. Mas a intuição, né? Nós temos intuições, isso é certo. Né? Mas de onde que vêm essas intuições? De onde vem? Ô Flávio, antes de entrar aí na intuição, só aproveitando aí um gancho na fala da Tatiana, né? Quando nós começamos a falar, a gente lembra sempre, né, de Jesus, né, que é o nosso guia e modelo. A Tatiana falou dessa ideia, né, desse pensamento. Vamos lembrar daquela cura que Jesus fez, uma delas, né? A cura do servo do centurião, né? Quando Jesus recebe o centurião, que ele vai lá pedir ao Cristo, centurião, um romano que tinha 100 homens a seu comando, né? Poderoso, mas ele tinha fé em Jesus, que pede a cura. Então, quando ele fala para Jesus, Jesus diz, eu vou até lá. Ele falou, não, senhor, não sou digno que entre em minha casa, basta tu falar, eu tenho soldados, eu mando ir, ele vai, mesmo sem olhar, mando ele vir, ele vem. Se o senhor falar daqui, meu cego fica curado lá. Ou seja, Jesus, pelo pensamento, que é uma matéria, não é isso? Não houve uma ação que teve uma reação. Então ele lançou o seu poder maravilhoso, divino, ele lançou e esse poder que é algo chegou até o destino e causou uma reação que foi a cura. Sim. Então é uma prova forte do poder do pensamento. Ele já manipulado esses fluidos porque é o nosso mestre. É interessante você estar tocando um assunto que até para poder fazer uma parte, porque isso aí está dando um subsídio que a gente nem pensou, pelo menos eu não pensei de início. A questão do trabalho de passe. O passe magnético que a gente falou, né? Na verdade, né? Falamos um pouco de magnetismo, você fez essa menção, mas nós temos, e é comum nas casas espíritas, a prática do passe magnético. De mãos, né? O pensamento direcionado. De mãos, né? Então, o passe, digamos assim, ele está muito associado ao pensamento tanto do passista como do paciente. Sim. Não é? Num processo de um fluxo energético, um fluxo vibracional, que pode trazer equilíbrios, reharmonização e até curas, como a gente sabe. Merecimento, e sabemos quando nós nos colocamos a dar esse passe com um desejo sincero, né, do coração, eu quero dar o meu melhor em prol da cura da minha irmã que está com a enfermidade XY. Você vai impor as mãos e mentalizando
E aí nós temos que saber que a cura é um consórcio do encarnado com o bom espírito. Sem dúvida. Que acopla pelo pensamento e a ação acontece. Falar, mas todos curam? Não. A cura está ligada à necessidade e ao merecimento, que às vezes a enfermidade já é a cura do indivíduo, né? Com certeza. Vamos para mais um break e voltamos já já. Retomando então, meus amigos, vamos para mais uma pergunta agora, que é crucial aí no nosso desenvolvimento, né? E com relação às intuições, nós já falamos, né? Foi a pergunta que estava aí no bloco anterior. Essas intuições, elas vêm de onde? Porque a gente tem intuições, né? Você já teve intuição? Todos nós temos, Todos né? nós temos, né? Inclusive, Flávio, se você olhar a Bíblia, né? Vão ver os profetas, né? As intuições, as visões de coisas por vidouras que iriam acontecer, né? Mas continua com a tua fala aí que eu te interrompi. Então, a questão é qual a origem dessas intuições, de onde que vêm essas intuições? Porque tem intuições que, digamos assim, pode ser que esteja vindo de fora da gente, né? Digamos, uma intuição que vem de fora. Aí, mas vem de fora como? De onde é isso, né? Como é que acontece isso? E as intuições internas, nós temos intuições que vêm assim, do espírito, que vem, espírito que pensamos, né? Que vem do subconsciente, né? Lá das profundezas do nosso subconsciente, que é onde estão todas as memórias de tantas e tantas encarnações que já tivemos aqui no plano da Terra ou em outro planeta. Mas a gente já tem ali todo um repositório, toda uma memória imensa de todas essas passagens que a gente já teve. E isso está submerso lá no nosso subconsciente, que a gente não conseguiria lidar com certas lembranças, seriam aterrorizantes, seriam até improdutivas, e a gente ia ficar preso com uma marca muito forte, né? Preso com uma marca muito forte que a gente não, emocionalmente não seria viável para a gente lidar com certas lembranças. Por isso a questão, até como a gente fala de você voltar, como é que é? De regressão de memória, né? A regressão de memória é uma coisa, é uma terapia muito restrita na minha visão, que deve ser utilizada para casos muito específicos e com um extremo cuidado, porque o risco é você trazer uma memória desse desequilíbrio lá do passado e ela começar a perturbar o presente, não é? Então, quer dizer, o esquecimento do passado já não é sem motivo, né? A sabedoria divina já nos faz ingressar na vida esquecendo o passado. Mas se a gente for mexer nesse baú, pode sair algum monstrinho aí e vai perturbar a gente. Então, quer dizer, considerando esse contexto da realidade do espírito, que já teve muitas vidas e traz uma bagagem anterior e muitas vezes desconhecida, que ele nem se dá conta, porque aquilo está submerso, e aquilo, eventualmente, por alguma situação externa, aquilo se exterioriza, aquilo se manifesta. São conteúdos próprios, ou seja, intuições ou de ideias, de sentimentos que são próprios do espírito, são nossos, mas que, digamos, não estariam necessariamente manifestos nessa vida, que a gente não se dá conta deles. E, eventualmente, por alguma circunstância, ele emerge, ele aparece. Sim, perfeito. Às vezes a gente até se estranha. Há certas reações que a gente tem em algumas situações quase instintivas, que né? a gente até se estranha, porque são reações, de repente, instintivas, né? E às vezes a gente até tem que se policiar, porque às vezes você até estranha aquela maneira como você está lidando com certas situações. Mesmo fiz isso, né? Não é? É uma coisa que a gente fica meio na dúvida com essa situação. Então, existem intuições internas que vêm dessa
desse mundo íntimo nosso, né? As lembranças, de certa Essas forma. lembranças do nosso subconsciente, que estão ali submersas no nosso subconsciente, e algumas outras que são externas. Vamos falar das externas. Essas internas, elas existem e nos assombram, mas tem aquelas de fora. O que seria? O que seria essa intuição que vem de fora, externa? Você pediu para falar da externa, né? Mas eu queria 1 minuto para falar da interna. Fala. Por exemplo, né, para trazer para os nossos telespectadores, os amigos que nos escutam. Por exemplo, nessa experiência nossa atual que estamos vivendo, às vezes um cheiro desperta uma lembrança de muitos anos atrás. Um cheiro, um sabor te leva... Uma fala que a Tatiana fala pode ter como com um código que abre a memória em mim. Fala, meu Deus, a Tatiana falou de eu lembrei de 20 anos atrás. Por quê? É tipo código que é decifrado que traz uma lembrança, que é coisa dessa situação atual. É um gatilho, né? É um gatilho que dispara uma lembrança, né? É cheiro, conceito que for. Mas vamos voltar para a intuição, então, que você falou externa, né? Não de coisas dessa vivência agora que você está dizendo, é isso? Não, veja bem, externa, como é que se dá essa intuição que vem de fora? Tem boa, uma pergunta no Livro dos Espíritos boa, sobre as influências que a gente sofre na vida, né? Na nossa reencarnação. E aí Kardec pergunta se as nossas ações elas são autônomas, somente nós, ou se efetivamente... Essa aqui, deixa eu ver. É essa aí, não é, Rodão? Peraí. Pegar o recurso, né? Eu acho que é essa. Vê se é essa aí que está dentro da sua ideia, né? Temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? Essa também. Essa também. Mas, quer que eu leia? Não. Só se eu acho que é a pergunta 495. Então fique à vontade. No Livro dos Espíritos, aí os Espíritos respondem que nós... sofremos influência dos espíritos e muitas vezes nós somos conduzidos por eles, mais do que nós podemos supor. 459. Aqui também. 459. É 459? Eu troquei. 459. Tá. Os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e nossas ações? Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Olha exatamente só, isso. Que ação então, intensa. A ação é incrível. Mas como é um mundo invisível, a gente acha muitas vezes que, não, é porque fui eu com o meu inconsciente e tudo mais. E tudo depende daquilo que a gente falou nos primeiros blocos. É a frequência que a gente está. Quem são esses espíritos que estão dando essa intuição para a gente reagir de tal forma, que está falando, eu estou procurando uma coisa loucamente, de repente... já sei. Aí você vai, abre um lugar que não tinha nada a ver, você acha. Como assim? Isso é impressionante, né? Quando acontece isso. Às vezes uma outra pessoa, uma coisa que você está conseguindo, a espiritualidade, usa um outro para falar alguma coisa para você lembrar daquilo. Sim, isso, é impressionante, né? E essa intuição vem exatamente do mundo espiritual. Daqueles amigos que nós vamos angariando durante a nossa existência. Você está falando da intuição boa, mas nós temos a intuição má também. Não, né? eu estou falando dos espíritos. Dos espíritos. Existe a intuição boa dos espíritos, mas a intuição má. Aí a intuição ruim, esse que é o detalhe que eu gostaria de falar, porque, na verdade, eu acho que tem essa máxima que Jesus falou, do vigiar e orai, ela é, digamos, é o grande emblema desse nosso encontro aqui. Sim. É ressaltar o vigiar e orar. Sim. Porque se você não tem essa vigilância, você não tem esse cuidado de buscar conhecer a respeito dessas verdades, a respeito do Evangelho, dos conteúdos do Evangelho, você entendeu o propósito da vinda do nosso Mestre a esse plano. 2000 anos atrás, ele veio trazer a sua mensagem e o Espiritismo veio ressaltar tudo o que ele falou e esclarecer um tanto mais, né, em relação à questão da realidade espiritual, porque nós falamos aqui da realidade espiritual. Sim. Porque somos todos espíritos em evolução, individualidades que estão trilhando o seu curso de evolução por misericórdia do Pai. O Pai nos criou. E nos criou com objetivos, né? Tem um objetivo a nossa existência. Né? E o objetivo é a gente buscar sempre o melhor. Essa busca do melhor demanda que a gente esteja
tenha e trace e defina certos alinhamentos, certas diretrizes que a gente não fuja na nossa vida, para que a gente não se perca nessas influências externas que muitas vezes intentam contra os nossos melhores interesses. Com certeza. Intentam, desejosos até, de ressaltar aquilo que ainda vai em desequilíbrio em nós, porque nós ainda somos imperfeitos. Sim, Nós lógico. temos imperfeições. Né? Então, essas imperfeições, elas muitas vezes, pela questão da ideoplastia que a gente falou aqui, dessa exteriorização daquilo que verdadeiramente somos e sentimos, aquilo se exterioriza. Sim. É como que fossem imagens, que fossem uma marca que registrasse a nossa condição espiritual. Então, esses apelos, muitas vezes, estão exteriorizados por nós, irradiados por nós. E esses que enxergam essas defecções em nós, intentam, muitas vezes, querer colar com a gente. Não é? Identifica, querer, né, o ponto de contato. Né? Querer colocar a tomada ali. Sim. Plug. Fazer plugar. E É. a gente é que vai ter que tomar cuidado, tomar a vigilância, né, de elevar o nosso pensamento, de manter o nosso pensamento em coisas sãs, voltado para o bem, para que você possa se apartar dessa influência. Da Ou essa brecha. influência não tenha condição de chegar e fazer a conexão com você. Sim. Então, essa intuição externa, desequilibrada, Sim. mal intencionada, muitas vezes nós vamos acolhê-la. Esse é o problema. Existe essa tendência, né? Mas tem uma cola aí nessa prova, né? Exatamente o que a gente estava falando de frequência, de vibração. E então a gente consegue perceber se aquela intuição ela é boa, elevada ou não, porque quando a gente tem um pensamento denso, o nosso corpo reage, né? Como o Lopes estava falando. Então, por exemplo, pode parecer uma coisa simples. Você às vezes fala do trânsito, né? Ah, tá tudo engarrafado, aí vem aquela pessoa, dá uma fechada em você, aí começa a influência, porque nas nossas raízes mais profundas, das más tendências, existe aquela de... Baixou a guarda. Né? Aí eu falei, mas como assim? Me deu uma fechada? Aí pronto, quando a gente pensa dessa forma, acopla uma influência. E essa influência pode ser, deixa para lá, não liga não, a pessoa, deixa passar, deixa ir. Ou então pode ser, você vai deixar isso acontecer? Quem pensa que é para fazer isso comigo? Quem ele pensa que é? Não, você vai deixar? Usa o teu carro, acelera, vai atrás, dá uma fechada também. Tatiana, tem um outro exame que a gente pode fazer que está associado com o que você está falando. É a gente examinar as consequências daquela influência que está agindo Tem que ser sobre frio, nós. exatamente. É a necessidade Você da tem que analisar pré-instalação. as consequências, porque a consequência vai ser boa, não é? A gente tem que ter Seria essa análise. sabedoria, É aquela né? questão do pensamento, né? das palavras, da ideia A reação que ele e da causa. realização. Então a gente tem que ter esse time, esse controle Então, daquele peraí que você pensamento, falou, né, Miguel? daquela influência Como que veio. assim, né? Peraí. Só um instante. Só um instante. E as consequências daquilo, não é? Vão ser boas? Alguém vai sair perdendo? E com é o isso? momento abrupto que precisa de se frear, porque senão você faz tudo no disparado, automático. aí tá a ação toda externa que você falou, do que é o mal. Exatamente. Aí vamos colocar uma pergunta que eu acho que, de repente, para a gente fechar o nosso bate-papo hoje, né? Será que algum dia a gente vai alcançar a pureza de pensamento? A Lógico. sublimação do pensamento? Nossa, é para isso que nós fomos criados, para chegar a um espírito crístico, assim como Jesus. E isso foi dito pelo próprio Jesus: podeis fazer o que eu faço e muito mais. Jesus disse isso para a gente quando esteve aqui. Então, nós estamos num processo de evolução enquanto espíritos. Aprimoramento, né? Com certeza. E nós temos que melhorar moralmente. Então a gente começa reencarnando, assim que a gente se torna espírito, porque até o reino nominal a gente é princípio inteligente. A partir do momento que a gente se torna espírito, nós temos o livre-arbítrio e o poder da razão. E a responsabilidade consequente das nossas ações. Causa né? e consequência. Isso. Então, a partir desse momento, a gente vai burilando o espírito. Errou, tem que acertar, errou, tem que consertar. Meta, E aí, objetivo, né? E aí mas o objetivo é chegar ao caminho da nós luz. vamos colocar uma coisa bem importante até para a gente refletir nisso, né? A faculdade de pensar é o atributo fundamental que nós herdamos do nosso Criador. Sim.
é fundamental. Pensar, julgar, trazer para o crivo da razão, essa né? capacidade de pensar, né? Esse atributo do pensar. E aí é isso que agora enquanto a gente alcançar um dia essa condição da pureza de pensar, né? É quando que a gente vai conseguir isso? Quando a gente conseguir ter um pensamento que não contradita a lei maior. Exatamente, harmônico, Que não, né? harmônico com as leis com as naturais, leis né? divinas. Que está ligado Ou com seja, a moral. que ele possa estar, digamos assim, nós não somos impedimento para o fluxo do pensamento Natural, do Criador. não, exatamente. Que a natureza, o Criador, nosso Criador, é misericordioso, bom, ao extremo e absoluto. Então, todo pensamento divino que paira sobre a criação, nós precisamos entrar nesse fluxo e Harmonia. não sermos impedimentos, não sermos aquelas pedras nesse encaminhamento desse pensamento, que é sempre de benefício, sempre de amor, sempre de exaltação, de acolhimento, de trazer paz, harmonia para toda a humanidade. Sim. Então a gente precisa realmente. Isso aí não é para uma vida só, meu amigo, Não. e nem é para essa existência. Não tem como. Vai não demorar tem como. muito. Vai demorar Mas isso não muito, quer muito. dizer que por não ser em uma única vida que a gente tem que relaxar, não. Isso. Não. Com certeza. Exatamente. Existe uma meta aí e um projeto Não se de pode relaxar. reencarnação, exatamente. E também, Flávio e Tatiana, não podemos esquecer da justiça divina, né? Nós não podemos conceber Deus sem a sua soberana justiça, de dar a cada um, segundo as suas necessidades, dar oportunidade igual a todos. Então, nós somos construtores do nosso amanhã e colheremos fatalmente a nossa semeadura. Então, nós vamos caminhando para esse estado de pureza, que lá vamos chegar um dia, mas passando, como ela colocou muito bem em você, pelas experiências necessárias. Ter experiência para crescer. Isso. Pessoal, nós vamos precisar encerrar o nosso trabalho e vamos, então, para a prece final, que eu vou pedir para a Tatiana fazer, tá bom, Tatiana? Tá bom. Fazer a nossa prece final aqui. Foi muito bom o nosso encontro, gostei muito. Então vamos lá, como dissemos hoje durante todo o programa, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos que aqui estiveram hoje, nos acompanhando, nos protegendo, e principalmente nos intuindo, para que, através destas portas, pudéssemos alcançar a outros irmãos que buscam por esclarecimentos, que têm dúvidas ainda sobre o que estão fazendo aqui, qual a sua programação, qual o motivo da sua existência. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade, que possamos a cada dia mais pensarmos no bem e agirmos no bem, para nos tornarmos cada vez mais espíritos alegres, felizes e gratos pela nossa existência. E assim, querido Mestre, em Teu nome, pedimos a permissão para darmos por encerrado o nosso programa na tarde de hoje. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Seja. Graças a Deus. Amigos, o telefone abaixo aqui é o WhatsApp que a gente vai estar inaugurando agora, esse WhatsApp, e qualquer dúvida, qualquer sugestão, fiquem à vontade aí para entrar em contato conosco, ok? Até o próximo Olhar Espírita.